Amém. Haverá programação para crianças? Sim. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento em um texto que eu venho pregando inúmeras vezes sobre ele nos dias de quinta-feira, obviamente não sequencialmente, mas de forma esporádica. Lá em Efésios, capítulo de número 4, nós iremos ler do verso de número 22 até o versículo 24, aos Efésios 4, do 22 até o 24. Diz assim a palavra de Deus: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Podeis assentar. Nós temos falado em algumas oportunidades que a Bíblia nos ensina, irmãos, que quando nós nos arrependemos de nossos pecados e confiamos em Jesus como nosso Salvador pessoal, não apenas nós somos beneficiados pela morte de Jesus a nosso favor através da remissão de nossos pecados, mas nós nos identificamos com Cristo na cruz. De maneira que para a Bíblia, o crente, ao entregar-se ao Cristo, que foi crucificado por ele, está se entregando à cruz de Cristo. Está deixando lá o velho homem. E a Bíblia diz que naquela cruz é crucificado o nosso velho homem, nossa velha maneira de ser, determinada apenas pela natureza adâmica e caída, que nos legou um estilo de vida na contramão da vontade de Deus. Lá em Romanos diz: sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que nós não sirvamos mais ao pecado, para que o corpo que servia ao pecado seja agora desfeito. No entanto, o apóstolo Paulo chama-nos nesta passagem e em outras, como em Colossenses, para que venhamos a nos despojar do velho homem, ou de sua maneira de ser. Despojamento, disse eu noutra oportunidade, era o ato pelo qual um exército vencedor se apoderava dos pertences do exército vencido e tombado, morto. Portanto, o despojamento era feito com tranquilidade, porque aquele de quem se despojava os bens já estava morto, já estava ao chão, já tinha sido vencido. O nosso velho homem foi vencido lá na cruz. Nós apenas temos que agora nos despojar dele, nos livrar dele, tirar os pertences dele, não para nós, mas para serem jogados fora. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Não é dito para que venhamos a matar o velho homem, porque nós não somos os que podemos fazer isso. Só Jesus pode anular o velho homem. Só a cruz de Cristo pode operar a morte do velho homem. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o velho homem fica lá na cruz, vencido, derrotado. Aquele que está em Cristo agora é uma nova criatura, a Bíblia o diz. Nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, nasceu de novo, tem uma nova vida. O velho homem está derrotado na cruz. Mas pode ficar por força do hábito.
algumas atitudes desse velho homem, alguns espectros, algumas sombras desse velho homem. E aqui o apóstolo convida-nos para que nos despojemos de tudo que é associado ao velho homem, dos hábitos, das fraquezas que eram peculiares ao velho homem. Note que ele não fala de vários despojamentos, como se eu fosse, numa atitude matemática, olhar para cada pecado meu e resolver me despojar de cada um deles. Isso seria extremamente exaustivo e parecia fazer a nossa mente aquela cujo exercício nos daria a vitória. Mas nós nos despojamos é do velho homem e os pertences dele o seguem. Não é um despojamento parcial, localizado, setorial, é total. Nos despojamos do velho homem, da raiz dos males, daquele que era a sede de todas essas coisas ruins que nos acompanhavam na vida. E nós podemos fazer isso, porque o velho homem está morto. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando o apóstolo Paulo diz isso, é querendo dizer: vocês não precisam temer o pecado como se ele os subjugasse. Vocês agora foram libertados do pecado para serem servos da justiça. Vocês têm poder para dizer ao pecado: não, fique aí, não me acompanhe. Nós agora, portanto, somos libertos. Não há culto de libertação para crente. A conscientização do crente de que ele foi liberto, para ele tomar uma atitude condizente, para ele assumir uma postura adequada àquilo que Deus já fez na vida dele. No verso 23, diz que nós devemos nos renovar no espírito da mente. O espírito é alguma coisa que dá ímpeto, que dá ânimo. Quando Deus soprou o espírito no corpo do homem feito do pó da terra, o homem tornou-se alma vivente. O espírito é um elemento que dá vida, de vitalidade, de animação. Portanto, nós devemos ter um princípio novo que vitaliza a nossa mente. Nós temos de Deus um novo coração. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a palavra de Deus que renovou a nossa mente. E nós devemos tomar isso como um espírito, um ânimos, uma força vital, um impulso. Devemos deixar que esse elemento novo que Deus colocou em nós, que nos faz participantes de sua natureza, controle a nossa maneira de pensar. Que nós não estejamos mais pensando segundo o mundo, conformando-nos com este século, ou mantendo os hábitos de pensamento da nossa vida velha, mas que sejamos transformados, como diz Paulo aos Romanos 12, pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, no espírito da vossa mente. Mas o que me interessa hoje, de maneira particular, é o verso de número 24, já que preguei muito sobre o versículo 22 e o 23. Diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não apenas nós temos uma atitude em relação ao velho, nos despojando nele, dizendo que nós não somos mais aquela pessoa, que nós aceitamos a eficácia da cruz para ter vencido o velho homem. Não apenas nos despojamos do velho, mas nós assumimos o novo. É uma das coisas que faz o cristianismo, por exemplo, diferente do budismo. O budismo prega algum tipo de esvaziamento pessoal, mas para deixar a pessoa no vazio. É a negação do eu, para no final a personalidade desaparecer e a pessoa se perder no todo, num misticismo
envolvente, onde não resta mais uma identidade pessoal. Mas aqui não, aqui o apóstolo não está falando que nós vamos nos despojar do velho para cair no vazio. Nós não vamos perder nossa identidade, nós vamos renovar a nossa identidade, ter uma nova identidade em Cristo. Assumir a posição daquilo que Deus fez em nós, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Tem uma palavra aqui que ela é chave para entender esse versículo. É dito que esse novo homem, segundo Deus, é criado. Não somos nós que construímos esse novo homem. Não somos nós que nos despojamos do velho e num trabalho paulatino vamos formando um novo homem, uma nova identidade. Não, Deus nos deu uma nova identidade. Esse novo homem, ele é criado por Deus. Ele não é um velho homem reformado, melhorado, aperfeiçoado. O velho homem é incorrigível, dele nós temos que nos despojar completamente de seus hábitos, de tudo que está associado a ele. E nós temos que assumir um novo homem que não está simplesmente sendo construído por nós, ele já foi criado em nós por Deus. Segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Lutero dizia o seguinte: Deus só cria do nada pela sua palavra, dizendo haja luz, dizendo haja isso, haja aquilo. Então ele disse: se arrependa, faça-se nada diante de Deus, que ele vai criar um novo homem em você pela palavra de ordem dele. Portanto, este novo homem é criado por Deus, pela palavra de Deus. Nós renascemos de semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva e permanece. O novo homem, ele é obra de Deus em nós. Nós temos apenas que nos revestir dele, assumir a identidade dele. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Duas coisas caracterizam esse novo homem. Uma é santidade, a outra é justiça. Santidade tem a ver com Deus. Na linguagem clássica da teologia, santidade é separar-se do mundo para dedicar-se a Deus. O novo homem, ele se separa do mundo e dedica-se a Deus. Ele tem santidade. Deus disse: sede santos como eu sou santo. A santidade envolve comunhão com Deus. Quando Deus diz sede santos, porque eu sou santo, quer dizer para que vocês fiquem assemelhados a mim, para que haja afinidade, elementos em comum, para uma comunhão. E a própria definição de santidade, como se separar do mundo para dedicar-se a Deus, mostra uma ordem de preferência, onde Deus se torna aquele a quem nós devotaremos a nossa existência, e o mundo fica para trás. Santidade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, e justiça tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Diziam os antigos que ninguém pode ser justo consigo mesmo. A justiça é sempre um bem devido a outrem. É uma virtude que, diferentemente da temperança, a pessoa não exerce sobre si mesma, ela exerce em função do outro, tratando o outro da forma que é devida. Portanto, esse novo homem, ele nos habilita a ter as relações adequadas com os outros seres humanos, ao mesmo tempo em que este novo homem, separando-se do mundo, nos põe em comunhão e dedicação a Deus. A vida revestida do novo homem é uma vida que rompe os laços com o mundo para viver aos pés do Senhor em comunhão com Ele, e ao mesmo tempo é uma vida que serve a humanidade, de modo particular pregando o Evangelho, anunciando a mensagem da cruz, resgatando vidas, dando expressão ao amor de Deus para as pessoas, através das nossas atitudes, através das nossas orações.
através daquilo que sai da nossa boca. Mas uma outra palavra aqui que nos desperta a atenção é verdadeira. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por que chama-nos a atenção a palavra verdadeira? Porque o velho homem está associado no versículo 22 com o engano. E o novo homem, do verso 24, está associado com a verdade. Diz aí no versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que quer dizer isso? Corromper-se, quando a gente pensa, por exemplo, no serviço público, é alguém sair de sua função, é alguém agir fora daquilo que lhe é dado para fazer, em troca de algum benefício, por exemplo. Então o velho homem, ele se corrompe, ele sai do que deve ser o ser humano, pelas concupiscências do engano. Concupiscências são desejos fortes de autossatisfação, de autogratificação. É quando a pessoa, ela é tão avarenta, que ela não se incomoda de dever a outros, desde que ela acumule os bens. Ela é tão movida pelo instinto sexual, que ela não se incomoda de preservar nem a sua castidade, nem a do próximo. Ela quer a todo instante se satisfazer. Ela quer satisfazer-se com a gula. E não interessa se isso vai destruir a sua saúde, se isso vai destruir o próximo, que vai ser privado de alguma coisa, de que ela abusa. A concupiscência é o desejo forte de autossatisfação. Pode ser de autossatisfação em coisas que não são materiais. O desejo obcecado por posições, por glória, por fama, por reconhecimento, por superioridade. E essas concupiscências aqui são chamadas de concupiscências do engano. Porque a pessoa deseja muito aquilo ali, mas para aquietar a voz da sua consciência, ela se auto-engana. E atribui para aquilo que quer fazer pela concupiscência algum motivo nobre. Ela tenta persuadir-se de que não é pela concupiscência que ela faz aquilo, mas é por alguma outra coisa. Não, eu estou fazendo isso daqui para compensar aquela injustiça sofrida, então eu vou subtrair isso aqui do meu patrão, do serviço público, eu vou lucrar, porque também eu ganho mal, sou mal remunerado, mal remunerada. Não, eu vou me entregar a essa dissolução sexual, porque eu tenho o direito de ser feliz. Se não tivessem feito isso comigo, eu não faria isso. Ah, eu quero ter essa fama, essa popularidade, para que eu possa ser um filantropo e ajudar os pobres. Se eu ganhasse na loteria, eu não dava só o dízimo, não, eu dava 20%. Quer se enganar, porque o que a pessoa quer é o dinheiro, nesse caso. Concupiscências do engano. O velho homem se ilude. Por isso que ele é suscetível a ter uma consciência cauterizada, porque ele se engana, ele cria desculpas. As concupiscências, irmãos, enganam. Quando alguém se sente fortemente tentado e vê os prejuízos de ceder à tentação, mas continua indo na direção dela, é porque ele faz uma série de racionalizações mentais. Não, vai ser só essa vez, vai ser só esse tanto. Não, eu só vou até aqui, eu não vou para além disso. Seria errado se fosse com essa pessoa, com essa outra não é. Seria errado se eu fosse além desse limite, mas eu vou só chegar bem pertinho. Ele racionaliza de todo jeito, concupiscências do engano. Mas o novo homem é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. O novo homem quer o que é certo. O novo homem quer o que é verdadeiro. O novo homem não quer satisfazer a concupiscência e por isso frauda a verdade.
ele quer a verdade, e por isso anda em santidade e justiça. Não se auto-engana. E é interessante, irmãos, de observar que o velho homem, às vezes, ele mantém seus hábitos no crente, numa dimensão que o crente ainda não percebeu, para se despojar, vestindo-se de novo homem, mas simulando, porque ele não é o novo homem. É quando a pessoa, por exemplo, julga estar servindo a Deus, fazendo algo, mas ela está à procura de sua própria glória. Ela parece estar fazendo para Deus, mas ela está fazendo para ser vista pelos homens, como os fariseus. E ela cai no auto-engano. Por isso que lá em Hebreus 4:12, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração, e intenções do coração, intentos. Aqui diz que a palavra de Deus viva, não é a letra meramente. Quando a palavra de Deus é recebida como palavra viva, ela penetra no nosso íntimo, e ela nos permite fazer a divisão entre o que é da alma e o que é do espírito, e assim distinguir quais são as fontes do nosso pensamento ou de nossas intenções. É na nossa alma onde estão as nossas emoções, é na nossa alma onde está a nossa vontade, é na nossa alma onde está o nosso intelecto, mas é no nosso espírito onde habita o Espírito de Deus. Então o que você faz? Tem motivação no espírito? Obviamente que quando a gente faz algo motivado pelo Espírito, logo pelo Espírito Santo que está em nosso espírito, isso perpassa a nossa alma, mas é o Espírito que domina, como diz lá, vos renoveis no espírito da mente. É o Espírito que está dominando o pensar, as emoções e tudo. A fonte última é o Espírito. Mas há pessoas, irmãos, que não estão no íntimo submetidas ao Espírito de Deus, e a origem de seus pensamentos e ações é na alma, não no recôndito, não no mais profundo, não no espírito. Então ela faz uma coisa por ímpeto emocional, e ela acha que é por razões espirituais. Ela pode estar chorando num culto por causa da música que é bonita, por causa de um problema que a deixou mais frágil, sem que seja realmente um real quebrantamento. Ela pode cantar com eloquência, e as pessoas até pensarem que é unção, mas é na verdade o talento dela mesma. Pode pregar com entusiasmo, mas pode ser uma coisa mecânica que não veio do Espírito, vem da alma. Então é possível, irmãos, que nós possamos fazer coisas que deveriam ser feitas de forma espiritual, de uma forma carnal. A fonte é a nossa alma, aquilo é pura emoção, ostentação intelectual, uma vontade obcecada por ganhar espaço, fazer isso, fazer aquilo, mas a fonte última não está lá no recôndito do nosso ser, onde o Espírito Santo está. A palavra de Deus tem que entrar no nosso coração como uma palavra viva, que chegue lá no fundo, que distinga o que é da alma, o que é do Espírito, que possa distinguir quais são as fontes de inspiração para os pensamentos e intentos do coração, porque o velho homem sabe se transfigurar em novo homem só na aparência, na mentira, no engano, assim como Satanás se transfigura em anjo de luz. Tudo que é do velho é enganoso, mas o novo homem não, ele caminha na verdade. Lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 7, no versículo de número 1, diz assim: ora, amados,
Pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Antes de entendermos este versículo, vamos ver de que promessas ele está falando, porque ele quer que nós andemos em santidade, inspirados por essas promessas. As promessas estão aqui no capítulo anterior, nos versos 17 e 18. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando nós nos separamos do mundo e nos dedicamos a Deus, entramos num profundo relacionamento com o Senhor filial, de pai para filho. E aí diz o apóstolo, tendo tais promessas, de que a gente pode, livre do mundo, separado do mundo, viver essa comunhão tão profunda com Deus. Vamos nos purificar de toda a imundície, da carne e do espírito. Agora é que vem a pergunta. O nosso espírito, antes da conversão, é dito como estando morto. Estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, o nosso espírito estava inativo, porque ele é a lâmpada do Senhor. Nós tínhamos uma alma em atividade, um corpo também, mas um espírito morto. Quando entregamos o nosso coração a Jesus, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito e ele é vivificado. Mas como nós poderíamos imaginar alguma impureza no espírito, se é aquela parte do nosso ser que é receptáculo do Espírito de Deus? Na verdade, irmãos, nem existe no nosso corpo uma capacidade própria de pecar. Um cadáver não peca, desprovido de alma. E nem o nosso espírito, onde habita o Espírito Santo, por si mesmo tem mancha. As decisões que tomamos, os pensamentos que pensamos, estão sediados na nossa alma. Mas o que o apóstolo aqui chama de imundície da carne é aquilo que a alma deseja fazer porque tem um corpo. Ou seja, quando alguém se prostitui, quando alguém cai no pecado da gula, da bebedice, não foi o corpo dele que pecou, foi a alma dele que quis fazer isso e pecou. Mas é um pecado que a alma não teria disposição de fazer se ela não estivesse associada a um corpo pelo qual ela executa a coisa. Isso é chamado, portanto, imundícia da carne, aqui no texto. Não é que seja uma imundícia inerente ao corpo, mas é uma imundícia da alma, por alguma coisa que ela quer fazer erradamente através do corpo. E há também a imundície do espírito, não é que ela esteja sediada no espírito, está na alma, mas é que a alma não teria esta impureza se ela fosse desassociada de um espírito. Quando alguém se orgulha do seu relacionamento com Deus, da eficácia das suas orações, quando alguém tenta se projetar na aparência como espiritual, é a alma dele que está fazendo aquilo ali, mas não o faria se não tivesse uma dimensão espiritual de vida para simular na sua vaidade como existente, quando não há. Então o texto diz que nós devemos nos purificar de toda imundície da carne e do espírito. Eu mais uma vez ressalto essa duplicidade para mostrar aos irmãos como um velho homem, ele pode encobertamente fraudar, enganar, simulando ser o novo homem. E nós devemos ter esta faculdade de discernimento, esta sensibilidade, deixar que a palavra nos prescrute o íntimo e o Espírito Santo nos ajude a distinguir, para que realmente estejamos nos despojando do velho homem e nos revestindo do novo homem, que é criado, segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Nesse novo homem nós temos tudo de que precisamos para andar nesse mundo santamente. Como eu disse, assim como o velho foi derrotado de uma só vez, não em partes, e nós temos que nos despojar dele sempre totalmente, olhar não apenas para atos, mas para aquilo que nos dispõe para os atos, de maneira a repudiar. Assim também nós temos que assumir a identidade em Cristo por inteiro, assumir que nós somos
a manifestação de Cristo sobre a terra, novo homem, andando em novidade de vida, nova criatura. E nessa nova criatura já há tudo de que nós precisamos para viver santamente. Lá na segunda epístola de Pedro, Pedro diz o seguinte, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 3 e 4. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O texto aqui diz que nós já recebemos de Deus tudo o que é necessário à vida e à piedade. Nós buscamos o batismo no Espírito Santo, que não tem a ver com vida e piedade, tem a ver com poder para serviço, para fazer a obra. Ao sermos salvos, nós não recebemos ainda poder para testemunhar, mas tudo o que é necessário para vivermos uma vida santa, uma vida piedosa, nós recebemos na conversão. E nós devemos, irmãos, através das promessas de Deus concernente a isso, em fé, participarmos da natureza divina, andando em novidade de vida, nos revestindo do novo homem, assumindo a nossa nova identidade em Cristo. Lá em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: aos Romanos 6, versículo de número 11. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo dá a ideia de que nós devemos exercer uma autopersuasão continuamente. Olhem para vocês e se considerem mortos ao pecado, assumam isso. E vivos para Deus. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas têm uma verdadeira crise identitária. Jovens que não sabem mais que profissão vão ter na vida. Jovens que demoram para trabalhar e assumir responsabilidades. Alguns que não sabem nem se vão se identificar, o que já seria óbvio pela biologia, como homem ou como mulher. Alguns que migram de uma identidade para outra, mesmo sendo homens, querem se autodesignar como mulheres, às vezes voltam para se autodesignar como homens, uma confusão mental enorme, uma fragilização da identidade. De certa maneira, a internet favorece a isso, porque uma pessoa pela internet pode assumir múltiplas identidades paralelas. Pessoas simpáticas e educadas são extremamente grosseiras nas redes sociais. Pessoas dizem ofensas lá que nunca diriam, pelo que nós sabemos sobre elas, presencialmente. Mas ali parece uma terra de ninguém. Os freios éticos parece que não valem. Pessoas vivem uma vida dupla na vida real e tal, são pessoas castas, de amor à família, mas num perfil que criam na internet, são devassos e querem viver vidas paralelas, múltiplas vidas. Antigamente as pessoas tinham um fortalecimento da sua identidade pela herança familiar. Não, eu não vou fazer isso porque eu não vou envergonhar meu pai e minha mãe, eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma família que ganhou respeito e eu vou manter-me assim. A própria parábola do filho pródigo mostra isso. O filho pródigo pede ao pai parte da herança e vai para uma terra distante. Porque se ele fosse fazer as extravagâncias que foi fazer em terra distante, lá nas cercanias onde o seu pai morava, todo mundo ia dizer: você é o filho do fulano de tal, um homem tão ajustado fazendo isso.
Ele foi para um lugar distante, onde ninguém poderia cobrar ou esperar dele qualquer coisa, e ele pudesse assumir uma identidade totalmente contrária àquela que recebeu pela educação. Confusões mentais que não tínhamos antes, temos agora. Uma pessoa, se for uma criança do sexo masculino e pegar lá uma boneca, alguém diz, ele deve ser transexual. O que era plenamente possível no passado, uma criança de um sexo encontrava um brinquedo comum ao outro sexo e brincava temporariamente, depois deixava para lá. Agora leva os adultos a querer já nomear, designar. A pessoa tem um aspecto mais gentil, como tem essa história agora de que alguns nasceram homossexuais. Alguém chega lá e diz, você é gay, a pessoa nem é, mas ela vai ficando confusa, porque vão dizendo para ela. E parte da identidade da pessoa é formada pela maneira como ela fala de si, e parte pela maneira como os outros falam dela. Mas no caso do crente, irmãos, como ele olha para cima, a sua identidade vem de Deus. Não importa o que o mundo acha de mim, mas o que Deus diz que eu sou. A característica do crente, irmãos, é a firmeza de identidade. Aqueles primeiros cristãos foram levados às feras, foram lançados aos leões, foram queimados, crucificados, o mundo todo estava contra eles, mas eles morriam cantando, porque eles não precisavam, como homem comum, ter uma identidade formada em parte pela autoatribuição, em parte pelo modo como é aceito no grupo, numa espécie de simbiose, uma balança que leva em conta mais ou menos uma coisa e se equilibra. Não, o crente, ele não pensa de si além do que convém, como diz a Bíblia. Nós não nos auto-interpretamos, deixamos que Deus nos interprete como seus servos. Não ligamos para o que o mundo acha ou não acha de nós, mas pelo modo como Deus nos considera. Por isso a força da doutrina da justificação pela fé. Eu fui justificado no tribunal de Deus. O diabo quer me acusar, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é que nos justifica, quem nos condenará? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A característica dos crentes é essa firmeza diante do mundo, porque Deus deu a ele uma identidade, revestidos do novo. Paulo diz, considerai-vos mortos ao pecado, vivos para Deus. Às vezes o crente tem que brigar com a alma dele, como Davi fazia. Davi ficava inquieto, começava a brigar. O salmista, por que te inquietas dentro de mim, a minha alma? Que negócio é esse? Espera em Deus, confia em Deus. Que indisposição é essa de bem dizer, bendize a minha alma ao Senhor? Ele falava consigo mesmo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem te livra da morte. E Paulo diz, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Meus irmãos, a nossa identidade tem um peso enorme para que nós não vivamos em pecado. Quando você está bem firme de quem você é, você não vai andar em transgressão. É interessante que o mundo pensa que ser cristão resulta de obras. Se eu andar um determinado estilo de vida, eu vou ser chamado de cristão. Mas é o contrário, eu tenho que ser cristão para andar num determinado estilo de vida. Não começa pelo que nós fazemos, mas pelo que Deus fez em nós. Nós andamos segundo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Quando nós sabemos quem nós somos, irmãos, o pecado nos chama, mas nós nos consideramos mortos ao pecado. Deus nos chama, a gente não é desobediente, porque a gente se considera vivo e desperto para Deus. Em 1 Coríntios 6, veja a força da identidade do crente no argumento de Paulo para uma vida santa. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 15.
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, 1 Coríntios 6,15, e os farei membros de uma meretriz, não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Note, Paulo, quando vai nos chamar a uma vida santa, ele nos chama pela nossa identidade. Vocês são membros de Cristo. Vão fazer dos membros de Cristo membros de uma meretriz? Vocês não sabem que são santuário do Espírito Santo? Que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Vocês não sabem que vocês foram comprados por bom preço? No mundo, irmãos, que tem uma crise de identidade, o crente tem que ser firme na sua identidade. No texto lá de Efésios mesmo, nós podemos ver a continuidade do que se segue ao versículo que nós estamos destacando, aos Efésios, capítulo de número 4. Diz assim a Bíblia Sagrada, na continuidade, depois que ele fala para ser vestido novo homem, a partir do verso 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Observe, ele diz que tem algo que a gente não deve fazer, que está ligado ao velho homem, tem algo que a gente deve fazer, que está ligado ao novo homem, e ele diz qual é o motivo pelo qual nós devemos fazer. Primeiro, ele diz, deixe a mentira, mas ele diz, fale a verdade. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe no emprego onde você faz o que é bom, para ajudar o necessitado. Se irem, porque a gente tem que se irar contra o pecado, mas não pequeis, não se irem contra alguém em particular. Mas quando ele vai dizer, não faça isso, faça aquilo, não faça o que é do velho, faça o que é do novo, ele diz, porque nós somos membros uns dos outros. Não faça isso com o seu irmão, porque ele está falando de modo particular, dentro da igreja, embora o crente não faça com os de fora nenhuma das coisas más, mas ele está falando para a igreja, porque nós somos membros uns dos outros. Ou seja, por causa do que nós somos membros do corpo de Cristo. O meu irmão aqui também é membro do corpo de Cristo. Eu não posso furtá-lo, eu não posso enganá-lo, eu não posso mirar contra ele, eu não posso mentir para ele, porque nós somos membros do mesmo corpo. O argumento tem força na identidade, em quem nós somos. No verso 29 e 30 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele diz, olha, não fale palavrão, não saia da vossa boca palavra torpe, de baixo escalão. Fale aquilo que edifica, aquilo que confere graça aos ouvintes. Não entristeça o Espírito Santo com uma palavra fútil, porque vocês foram selados com o Espírito Santo. Note, porque eu fui selado com o Espírito Santo, e eu sei quem eu sou, alguém que foi marcado pelo Espírito de Deus, eu não vou falar palavras torpes, assim como eu não vou mentir, não vou furtar do meu irmão, porque eu sou membro do mesmo corpo de Cristo que ele. É a identidade, a força do argumento. E ele continua, versículos 31 e 32,
toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Por que eu não devo ter no meu coração amargura, ira, cólera? Por que eu não devo me meter em gritarias, em blasfêmias? Por que eu devo ser benigno para com o próximo e perdoá-lo? Porque Deus me perdoou. Lembrem-se que vocês foram perdoados. Ou seja, porque eu fui perdoado, eu vou ser benigno. Porque eu fui selado com o Espírito Santo, eu não vou falar coisas que vão entristecer o Espírito Santo. Eu não vou prejudicar o meu irmão, porque eu sou membro do corpo de Cristo com ele. O argumento apela para a nossa identidade. Se o crente tiver firmeza de quem ele é, irmãos, ele vai ser mais santo. Ele vai ser mais santo. Em Gálatas diz assim, Gálatas capítulo de número 3, versos 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: todos nós que fomos enxertados em Cristo pelo Espírito Santo, batizados em Cristo, que se representa no batismo nas águas, fomos revestidos de Cristo. Nós fomos colocados nele, nós temos agora uma nova identidade. Estamos revestidos de Cristo. Aí ele diz: e nessa nova identidade, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que não existam mais os sexos biológicos. A Bíblia fala de deveres do marido e deveres da esposa, deveres dos pais e das mães, distingue os papéis. Isso não quer dizer que nós não nascemos num determinado local geográfico. Nós nascemos. Paulo disse: eu sou hebreu de hebreus, porque todo filho de hebreu era considerado hebreu. Ele disse: eu sou cidadão romano. Na forma de organização deste mundo, ele foi também alguém que recebeu uma cidadania romana. Não é que nós não estejamos catalogados dentro dessas formas ou vamos fazer confusão contra elas, mas é que nós não vamos firmar nossa identidade nelas. Todos os movimentos identitários seculares estão na reprovação aqui. Ele diz: não há judeu nem grego, ou seja, não há nacionalidade. Nós não afirmamos a nossa identidade na nacionalidade. Eu sou judeu, eu sou grego. Paulo disse: eu sou hebreu de hebreus, mas considero isso como nada para ganhar a Cristo. Nossa cidade está no céu. Nós estamos dentro dessas posições, mas não é nelas que nós sustentamos a nossa identidade. Por isso, irmãos, o nosso discurso não é patriótico no sentido deste mundo. Nós não nos identificamos de forma patriótica, como se nós tivéssemos como bandeira da nossa identidade ser brasileiro, argentino. Não há judeu nem grego. Aqui se repudia o nacionalismo como fonte identitária. Depois diz: não há servo nem livre, são as classes sociais. Repudia-se aqui a forma marxista de se fazer identidade. O marxista diz que é preciso que a classe trabalhadora tenha consciência de classe, que ela tenha ódio aos detentores do capital, dos meios de produção, que haja uma guerra de classes, que o mundo seja dividido em burguês e proletário. Paulo diz: nós não podemos entrar nesses movimentos aí. Não há judeu nem grego, nacionalismo, e nem há servo nem livre. Não é aí. Não é aí que a gente firma a nossa identidade. Teologia da libertação é teologia secularizada.
teologia nacionalista e patriótica é secularizada. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, nem machismo nem feminismo. Mulheres aí tentando se autoafirmar como mulher, tendo como um marco de sua identidade orgulho negro, orgulho feminino, orgulho gay. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. O que Paulo aqui está querendo reprovar são esses movimentos que há no mundo, onde as pessoas procuram firmar sua identidade nessas coisas, nessas disputas, nessas divisões, nessas separações. O inimigo está querendo trazer isso para dentro da igreja, as ideologias seculares, essas coisas. Mas nossa identidade é em Cristo. Nossa identidade é em Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu temo que alguns irmãos, na simbiose com pensamentos seculares, terminem perdendo o senso de sua identidade. Crentes que entram na universidade vão para essas segmentações, movimento de raça, movimento de defesa disso, daquilo, de coisas setoriais. Nós temos que defender o ser humano de toda e qualquer agressão, mas não fazer do marco da nossa identidade nenhuma dessas separações. É o que está sendo dito aqui. Nossa identidade é Cristo. É em Cristo. É no Senhor. O que a Bíblia nos apresenta como caminhos para o crente fortalecer a sua identidade? Primeiramente, a palavra de Deus, irmãos. É interessante que nas cartas de Paulo tem uma preocupação enorme com a identidade do crente. E essa carta aos Efésios, ela maximamente, Paulo diz, antes de falar qualquer coisa que o crente deve fazer ou deixar de fazer, Paulo fala de quem nós somos, do que Deus fez por nós. Paulo vai dizer, olha, nós somos abençoados com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestes. Efésios 1, eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, predestinados para filhos da adoção por Jesus Cristo, selados com o Espírito Santo. Em Efésios 2 é lindíssimo. Nós andávamos mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, segundo o príncipe das potestades do ar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou e nos fez assentar em regiões celestiais com Cristo. Paulo, nas suas cartas, ele quer fortalecer a identidade, meu irmão. Olha para quem tu é. Lembra-te do que Deus fez por você. Quando o crente sabe quem ele é, irmãos, ele pode ser privado de qualquer coisa neste mundo, mas ele não fica com baixa estima. Ele diz, a graça do Senhor me basta. Ele diz como salmista, a tua graça é melhor do que a vida. Se rejeitarem-no, ele vai dizer como salmista, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Se alguém quiser dispersar a identidade dele como a mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, ele vai dizer, mulher, tu fala como uma louca. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Uma identidade firme em Cristo. Se viesse uma perseguição, irmãos, será que muitos desses crentes que procuram tanto se livrar da perseguição aguentariam? Será que teriam firmeza na sua identidade para manter suas posições? Mas não apenas Paulo, quando escreve aos Efésios, diz qual é a nossa identidade. Ele ora para que Deus abra nossa mente através de uma revelação, para a gente acordar do sono, se lembrar de quem é.
Efésios 1, a partir do 17, ele diz assim, eu leio a partir do 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Paulo disse: irmão, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês entendam, eu quero que Deus ilumine os olhos de vocês, tenha espírito de sabedoria e revelação, para vocês saberem quem vocês são, qual é a esperança que vocês têm, a grandeza do poder de Cristo que alcançou vocês. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, também fala sobre isso. Veja aí, 2 Coríntios, capítulo de número 3, eu vou ler a partir do versículo de número 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos, os sentidos dos judeus, o discernimento deles, a percepção deles, foram endurecidos, embotados. Os judeus não percebem o que Deus fez através de Jesus, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Note que o que o apóstolo está falando aqui é que há um véu que impede os judeus, um véu no coração deles que os impede de ver Cristo na leitura da Bíblia, na leitura do Velho Testamento. Era para eles verem, então ele está falando de leitura da Bíblia, ele está dizendo na hora lá da celebração deles, eles não conseguem ver, quando é lido o Velho Testamento, o que está sendo dito sobre Cristo, porque tem um véu no coração deles. No verso 15 ele dizia: até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, o Velho Testamento, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, mas todos nós, agora somos nós crentes, com o rosto descoberto. Com o rosto descoberto quando? Quando é lido o livro da lei para nós, quando é lido o Novo Testamento para nós, a Bíblia para nós. Porque o que ele estava falando era de um véu no coração dos judeus que os impedia de ver Cristo na leitura da lei, na leitura da Bíblia. Mas ele está dizendo que nós estamos com o rosto descoberto, nós crentes. Ele está falando diante da Bíblia, diante da palavra, da leitura dela. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho. É interessante que a tradução de Genebra, que se manifesta na nossa versão atualizada, diz: contemplando a glória do Senhor. Está certo, olhando para a glória do Senhor. Mas essa tradução, influenciada pela versão de Erasmo, que diz refletindo, mostra que a gente está contemplando Cristo e se vendo nele. Por isso que está refletindo, a glória dele está brilhando em nós. Porque eu estou olhando para Jesus na Bíblia e eu estou em Cristo. Por isso que eu sou a nova criatura. E eu tenho a mente de Cristo. E Cristo está em nós, é a esperança da glória. Então é um tipo de visão que eu tenho enquanto eu leio a Bíblia, que eu vejo tudo que Jesus é e eu me vejo nele, por isso que reflete. Eu estou lendo e está refletindo. Você tem que ler a Bíblia não para satisfazer a sua curiosidade, não para ter disputas com alguém que pensa diferente. Você tem que ler a Bíblia para ver Cristo e se ver em Cristo e ver qual é a sua identidade. Enquanto você lê, você contempla e você se reflete. E você é refletido, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Devemos ler a Bíblia, irmãos, procurando a nossa identidade, o que Deus diz na Bíblia que eu sou. Não interessa o que a televisão está dizendo que crente é, vamos dizer um bocado de coisa ruim. O que os acadêmicos dizem que crente é, vão dizer que é o Zé Povinho, retrógrado, gente que é cheio de preconceito, vão dizer tanta mentira.
Você tem que olhar para o que Deus está falando de você. Nós vivemos hoje, irmãos, numa guerra identitária. Se o crente não lê a Bíblia, ele vai começar a se balançar na sua fé negativamente, porque ele vai ficar só vendo a televisão falar mal de crente, vai ficar só vendo pessoas dentro da universidade hostilizando o crente, e lá o que tem de crente silencioso não está no gibi, com medo de falar e receber represália. Você tem que se encher de Bíblia. Senhor, quem eu sou? Quem eu sou? Quem vai dizer quem eu sou não é a televisão, não é o Jornal Nacional, não é o livro de ciências que vai me dizer que eu vim de um ancestral comum ao macaco. Quem vai dizer quem eu sou não é o movimento LGBT. Quem vai dizer quem eu sou não é um intelectual de esquerda ou de direita. Quem vem dizer quem eu sou é a tua palavra. Procure ver Cristo aqui e se ver em Cristo. Tiago atribui, irmãos, a fraqueza dos crentes a uma falta de firmeza identitária. Veja o que Tiago diz na Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra, note, ele também está falando da mesma coisa que Paulo lá, de você formar a sua identidade através da palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante, veja, aqui ele diz que é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Então Tiago diz, o homem que ouve e não cumpre é aquele homem que ouviu ali na palavra sobre o que é que ele é em Cristo, mas aí depois que a Bíblia fecha, ele vai para as outras coisas e se esquece. Não se esqueça, não, medite nessa palavra dia e noite, como diz a Bíblia. Não é só ouvir aqui aos domingos e ler o capítulo uma vez por dia ou uma vez por semana, não, é passar o dia todo meditando na palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Meu irmão, esteja cheio da palavra, saiba toda hora quem você é, não ouça aqui quem você é, e amanhã fique lá se balançando o que o mundo está dizendo de você. Não, lembre-se, o que não cumpre é aquele que se viu no espelho, mas depois esqueceu como ele era. Você se vê no espelho da palavra e mantém na sua lembrança, você sabe quem você é. Quer firmar a sua identidade, crente tem que ler a Bíblia. Lê mesmo, lê para valer, lê para ver Jesus aqui, e lê para se ver em Jesus. Aleluia! Este livro vai fazer você se tornar um gigante. Eu me lembro, eu novo convertido, eu nunca me esqueço disso, dou esse testemunho desde que essa igreja começou. Quando eu entreguei minha vida a Jesus com 14 anos, minha família era muito católica, a perseguição foi grande, rejeição e tal, muita dificuldade. Meus familiares me amavam, mas tinham muito preconceito contra a minha fé. E eu ficava atribulado, era muita confusão dentro de casa, muita discussão. E eu amava muito os meus pais. Acho que o preço maior que eu paguei para viver a minha fé foi por um breve momento, que já foi superado e revertido duplamente. Foi eu ter tido um afastamento do meu pai, momentâneo, porque ele era muito católico. Mas depois nós estreitamos nossas amizades como nunca. Mas a questão, irmãos, é que naquele momento eu angustiado, eu era um menino, o único crente na minha casa, pegava 2 ônibus para ir para a igreja. Meu pai estabelecia 10 horas para chegar em casa, o culto terminava 9, chegar às 10h05, tinha que ser disciplinado. E às vezes os ônibus demoravam, eu tinha que pegar um, descer para uma parada, correr a outra, e pegar o outro, e ficava tenso. E eu me lembro
que quando eu estava assim angustiado, vinha aquela angústia, aquela tribulação, eu começava a ler a Bíblia. Pegava a minha Bíblia e lia. Aí eu começava a ler um capítulo, mas eu não conseguia me concentrar, porque eu estava angustiado com os problemas. Eu lia 5 capítulos, já não sabia mais nem o que é que eu estava lendo. Mas eu voltava lá para o começo de novo e lia de novo. Aí eu me perdia no meio de novo, angustiado, eu voltava de novo e lia. Mas em algum momento, irmãos, eu não sei nem dizer como é que era, em algum momento eu engatava. E quando eu engatava, eu não lia um capítulo não, eu ia madrugada dentro, lendo a Bíblia. E o meu coração ia se enchendo de alegria, eu ia sabendo quem eu era em Cristo Jesus. E parecia que aqueles problemas se tornavam diminutos. Eu ainda me lembrava deles, mas eles não me afetavam mais, porque eu me tornara um gigante. Porque Deus estava dizendo quem eu era. Deus estava dizendo quem eu era, não importava o que os outros achassem, eu sabia quem eu era, em Cristo, em Deus. Leia a Bíblia para saber quem você é, meu irmão. Aleluia. Outra coisa importante para a gente firmar a nossa identidade e agradecer por ela. Seja grato. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Nós, como Paulo começa, pela graça de Deus eu sou o que sou. Graças a Deus eu sou o que sou. Agradeça, meu irmão, porque você estava em trevas, agora é luz no Senhor. Você estava indo para o barranco do inferno, mas agora você está no caminho do céu. Você era alguém sem Deus no mundo, mas agora você é filho de Deus. Ele ouve as suas orações, Ele está com você no quarto de oração. Agradeça! Agradeça! Conte como Jesus é bom. Nunca pare de dar o seu testemunho. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto, mas revivi. Aleluia, eu era cego e agora vejo. Graças a Deus, eu sou quem sou. Aleluia. Uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo quando eu converso ali com o irmão Martins, é quando o irmão Martins se lembra lá do dia que ele se reconciliou. Toda vez que eu demoro mais conversando com ele, aí ele conta daquele dia, os olhos dele se enchem de lágrima. E ele louva a Deus. Meu irmão, agradeça a Deus. Onde é que você estaria hoje se você não fosse um crente em Jesus? Se você não tivesse entregue a sua vida a Cristo, em que buraco você estava? Em que barranco você tinha caído? Mas você está aqui, servo de Deus. Agradeça! A Bíblia diz: em tudo dai graça. Se você olhar para a tribulação, pode ser difícil dar graça. Eu estou dando graça porque eu estou padecendo isso, mas se você se lembrar de quem você é na tribulação, aí você vai dar graça. Eu dou graça, Senhor, porque eles estão perseguindo a mim, porque tu estás em mim. Aleluia. O mundo me hostiliza porque Jesus está em mim. Dizem que os judeus nunca reivindicaram negócio de cota, nunca se vitimizaram, por mais que tenham sido perseguidos ao longo da história. Eu li um livro uma vez que o autor dizia o seguinte: olha, o judeu se orgulha do sofrimento dele. Ele diz: olha, nos perseguiram, comunista, nazista, católico, porque nós temos uma coisa especial. Em vez do sofrimento dele levá-lo a se vitimizar e se enfraquecer, o fortalece, lhe dá resiliência. Ele diz: nós somos perseguidos porque somos especiais. Nunca nos destruíram. Os protestantes da Reforma também foram assim, irmãos. Tinha aquela sensação de missão, de vocação. Nós fomos chamados para restaurar o Evangelho. Nós fomos eleitos por Deus para fazer isso. John Knox dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Tinha aquela convicção identitária. Lutero disse diante do imperador, depois de ter sido ameaçado de excomunhão pelo Papa, agora diante do imperador, ele disse: eu não posso retroceder, não posso. Que Deus vem em meu auxílio, mas eu não posso retroceder. Os anabatistas não retrocederam. Os países protestantes se desenvolveram, cresceram, irmãos.
Aqueles homens eram incansáveis. Um Lutero perseguido escrevia hinos, traduzia a Bíblia, Velho e Novo Testamento, escrevia inúmeros livros, pregava, ensinava. João Calvino também, líderes anabatistas também. Quando nós vemos o que aqueles homens faziam no tempo de vida, nós ficamos impressionados. Veja a história de Wesley, o que Wesley fez na vida, irmãos. Um senso de identidade. Inclusive eu digo, Wesley não saiu do canto enquanto não resolveu o problema da identidade dele. Eu sou salvo, não sei se eu sou salvo, será que eu sou? Foi lá para os Estados Unidos, saiu, foi correndo de lá, não fez nada por lá, nada crescia, nada dava certo para ele, porque ele não tinha ainda segurança identitária. Mas quando ali em Aldersgate, ouvindo a leitura do comentário de Lutero a uma das cartas de Paulo, ele entendeu o Evangelho, ele disse: eu confiei em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação, senti que ele havia carregado os meus pecados, disse que o Espírito Santo testificou com o seu Espírito que ele era filho de Deus. Aquele homem se tornou um gigante, irmãos, e abalou a Inglaterra, abalou os Estados Unidos, porque ele sabia agora quem ele era em Cristo, sabia quem ele era. Homens fortes, mulheres fortes, são os que sabem quem são. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. A oração nos ajuda também a afirmar nossa identidade. Nós oramos em nome de Jesus. Tem crente que pensa que é uma fórmula de oração, uma receita, um ritual, igual o catolicismo que tem suas rezas. Tem outros que pensam que é um amuleto, uma palavra mágica. Não, quer dizer que você está dizendo: Senhor, eu estou falando contigo e pedindo isso como se eu fosse Jesus, porque Jesus está em mim. Sua oração deveria afirmar sua identidade, porque a cada oração você está confessando sua identidade, se você está orando consciente do que está fazendo. As ordenanças são para fortalecer a nossa identidade, o batismo nas águas. Como a experiência de novo nascimento é interna e espiritual, irmãos, pode ser que você seja mais tentado a esquecer que ele aconteceu, mas o batismo foi um ato físico, visível e público. Então você tem aquele dia para se lembrar, como um marco do testemunho de seu novo nascimento. Deus quer que você tenha aquele marco ali, visível, para você se lembrar que você foi sepultado. O velho homem foi sepultado com Cristo e o novo homem ascendeu daquelas águas. Você é uma nova criatura. A ceia do Senhor é um memorial para você se lembrar de quem você é. Não apenas nós partimos o pão e colocamos lá o cálice para representar o corpo partido e o sangue derramado de Jesus. Nós comemos do pão e bebemos do cálice para lembrar que nós, pela fé, participamos da sua carne e do seu sangue. Paulo diz: nós participamos de um só pão, que é um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A ceia é para você se lembrar que é parte do corpo de Cristo. E o que nós deveríamos também fazer, irmãos, é estar nos cultos e na comunhão dos irmãos. Porque os de fora podem não lhe chamar pelo que você é, mas o seu irmão lhe chama. É na igreja onde nós fortalecemos a nossa identidade. Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas admoestando todos os dias, cada um ao outro, até que venha aquele supremo dia da vida do Senhor. Quando 2 ou 3, diz Jesus, se reúnem em meu nome. Não é se reunir em nome de um projeto, de um plano, é se reunir em torno de Jesus, é se reunir para Jesus, na identidade de Jesus. Ele disse: aí estou eu no meio deles. Em Atos a Bíblia diz: a multidão dos que criaram um só coração e uma só alma. Essa é a hora, irmãos, não de desigrejado. É curioso que no tempo de crise de identidade, só o que a gente ouve falar agora é nessa história de desigrejado. Vão todos perder a identidade. É na igreja, é juntos, onde um cai o outro levanta, onde um está esquecendo de quem é e o outro puxa a orelha e lembra quem ele é em Cristo. É na comunhão da igreja que nós vamos nos fortalecer para saber quem somos. Não deixe o mundo dizer quem você é, mas revista-se do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Vamos ficar de pé.